conhecido, na verdade. E é bom falar de coisas que são conhecidas, pois há de se perceber que tudo que for falado aqui, que se diz respeito à palavra, dizemos, será confirmado através da vida dos irmãos, verdade? Logicamente não é aqui a minha vontade, o meu desejo de passar nada que não seja da vontade de Deus, mas eu tenho certeza que Deus irá falar aos nossos corações nessa noite de uma forma especial. O tema proposto é um tema propício para os dias que estamos vivendo, pois é bem verdade que a ocasião que aconteceu com os discípulos e com Pedro, de uma certa forma, está se repetindo no século 21. Não é verdade? O texto vai falar que Herodes, que não é o Herodes que mandou matar todos os meninos de 0 a 2 anos quando Jesus nasceu. Esse Herodes aqui, ele é neto do Herodes que mandou matar todos os meninos na época de Jesus. Mas dá para se perceber que a crueldade, que a malícia, né, a sagacidade, ela é a mesma. Parece que como uma herança de família, né? O seu avô foi um camarada perverso que perseguiu Jesus desde o começo da sua vida, e o seu neto agora faz jus ao seu nome. Herodes, ele quer parar o crescimento da igreja. Igreja essa que foi constituída por Jesus. Há de se perceber que Jesus, em muitas ocasiões, ele alertava os discípulos concernente a tudo que iria vir, tudo que iria acontecer após, durante e após a sua ida aos céus. Perceba que durante o ministério de Jesus, ministério esse, que alguns estudiosos afirmam que durou durante 3 anos, muitas foram as perseguições que Jesus passou. Durante o ministério de Jesus, embora tenha sido um ministério acima de toda a expectativa, embora o ministério de Jesus tenha sido um ministério acima, aleluia, de qualquer suspeita, não houve erro, não houve falha, não houve quem pudesse dizer assim: Jesus falhou nisso, ou Jesus falhou naquilo. Não. Mas mesmo assim, Jesus encontrou, aleluia, opositores. Mesmo sendo irrepreensível, a Bíblia própria vai dizer que não há homem perfeito na terra, mas ele foi perfeito em todas as suas obras. Glória a Deus. Aleluia. E mesmo assim, havia pessoas, homens, os fariseus, por exemplo, faziam questão de vir querendo achar erro, querendo achar falha em Jesus, mas todas as suas tentativas foram anuladas, porque Jesus foi e ainda é perfeito, porque Jesus foi e ainda é santo, porque Jesus foi e ainda até os dias de hoje é acima de toda, aleluia, suspeita. Mas perceba que mesmo com Jesus sendo perseguido, ele vai dizer agora para os discípulos: olha, no mundo vocês terão aflições. Os mesmos que perseguiram a mim irão perseguir também a vós. Porque de certa forma agora Jesus não está mais na terra, mas os discípulos são os representantes de Jesus na terra. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus. Porque ele vai dizer assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho. O evangelho de quem? O evangelho não é de Pedro, o evangelho não é de João, o evangelho não é de Tiago, não é de Barnabé, não, o evangelho é de Jesus. Então, quando os discípulos pregavam o evangelho, de certa forma eles estavam falando de Jesus. Jesus já está alertando eles, dizendo: olha,
aflição, tribulação, só tem um porém. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencerão. Pois bem, observe que agora Jesus ele vai aos céus, mas ele vai deixar tudo escrito, ele vai deixar tudo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, as coordenadas. Ele vai dizer assim: olha, vocês vão pregar a palavra, mas não é assim não, sair pregando a palavra não. Primeiro vocês têm que ser o quê? Revestido. Então o conselho que eu dou a vocês, o conselho não, a ordem que eu dou a vocês é a seguinte: fica em Jerusalém, porque o Espírito Santo vai descer e vai encher vocês. A descida do Espírito Santo nada mais era do que uma capacitação para fazer aquilo que Deus, que Jesus havia ordenado. Olhe para cá, observe aqui, viaje comigo nesse texto bíblico. Os discípulos agora estão em Jerusalém, aleluia, estão todos reunidos. O Espírito Santo agora desce e todos eles foram cheios, batizados com o Espírito Santo. E pasmem os irmãos, eu vou falar aqui, mas você já conhece Pedro, o mesmo Pedro, aleluia, que deu lugar ao diabo, o mesmo Pedro que negou Jesus, o mesmo Pedro que era um camarada impulsivo, que era um camarada que tudo com ele era na base da espada. Agora ele vai pegar o microfone e vai pregar, e a Bíblia vai dizer que na pregação de Pedro quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Sabe quem faz isso? É o Espírito Santo. Só o Espírito Santo tem o poder de fazer aquilo que o homem não faz. O Espírito Santo, ele vai aonde as minhas palavras humanas não podem ir. O Espírito Santo, ele vai aonde o meu conhecimento ele não pode ir. E o mesmo Espírito Santo que usou Pedro naquele dia, ele está aqui comigo e com você nessa noite. O mesmo Espírito Santo que usou Pedro para salvar 3.000 almas na primeira pregação, ele está aqui nessa noite. Ele está atento a ouvir a minha e a tua oração. Alguém que adora Jesus aqui nessa noite? Oh meu Deus, deixa eu preencher esse lugar de glória a Deus. E aleluia. Oh glória. No começo foi tudo muito bom. Primeira pregação, 3.000 almas. Ó, expectativa. Os discípulos estão empolgados, porque se a primeira pregação foi 3.000 almas, imagine a segunda, a terceira, a quarta. Então agora há uma euforia que toma conta dos discípulos. Meu Deus. Aleluia. Só que Jesus alertou: no mundo tereis aflição. Meu Deus. Não passou muito tempo, o que aconteceu? O Império Romano começa a perseguir os discípulos, a igreja. E o que eles vão fazer? Eles vão primeiro nos cabeças. Aleluia. Eles vão primeiro naqueles que estão de frente. Porque, se você não sabe, quando alguém quer demolir um prédio, uma casa, alguma coisa, ele tem que ir, ele tem que colocar um explosivo. Não é sair colocando, não. Ele tem que colocar no lugar certo. Porque senão explode e não cai. Está entendendo isso aqui? Glória a Deus. Então o Império Romano quer o quê? Acabar com a igreja. Então o que eles vão fazer? Eles vão na coluna. Aramante. Oh, meu Deus, meu Deus. Quando você vai derrubar uma casa, você tem que ir aonde? Na coluna, porque se você derrubar a parede, a casa continua de pé, porque a coluna está lá. Então é isso que o Império Romano está fazendo. Quer acabar com a igreja, então o que nós vamos fazer? Vamos nos cabeças. Mata Tiago, prende João, prende Pedro. Eles que andavam com Jesus, é por eles que nós vamos começar. Aleluia. O texto está dizendo agora que Pedro está preso. Já é a terceira prisão de Pedro. Capítulo 2 de Atos é a descida do Espírito Santo. Capítulo 3, a pregação. Capítulo 3, Pedro e João entrando na porta chamada Formosa e já estão cheios e ordenam para
líderes que não entendem isso. Você pode ser o melhor crente do mundo, você pode ser o melhor pastor do mundo, o melhor pregador, o melhor vizinho. Sempre vai ter alguém para opor aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer. Glória a Deus. E nós, como crentes, precisamos entender isso aqui. Pedro agora está preso. Só que o que me comove nessa palavra é que havia algumas mulheres que sabiam que se elas orassem, Pedro seria solto. A fé delas é essa. O texto não diz, mas se elas estão orando, não é para salvar Pedro, porque Pedro é salvo. Pedro é batizado com o Espírito Santo, é crente. Então Pedro, se ele morrer em qualquer momento, ele vai para o céu. Então a oração delas, conjectura minha, você não é obrigado a concordar, é para libertar Pedro. E de fato aconteceu. A Bíblia diz, o texto você conhece, um anjo vai lá e liberta Pedro, manda ele colocar sandália, manda ele colocar roupa e sai com ele até quando chega lá na rua, o anjo some e Pedro vai para casa de onde elas estavam orando. Mas observe comigo isso aqui, porque há algo dentro desse texto que me intriga. O lema da festa diz o seguinte: igreja comprometida com o reino de Deus. Isso me intriga. Porque, entre linhas, entre aspas, se a igreja está comprometida com o reino, a nossa visão, a nossa mente humana nos leva a pensar que nós não iremos passar por algumas situações. É isso aqui, não é? É. Não, eu sou crente, eu sou lavado, eu sou remido. Deus não vai permitir eu passar por isso. Nem sempre. Porque se essa fosse algo generalizado, Pedro não estaria na prisão. Jesus não teria sido morto na cruz. Sim ou não? É verdade. Pensando nessa linha de raciocínio, eu fui estudar um pouco. E estudando, eu fui um pouco mais à frente. Aprendi um pouco sobre um homem chamado Nero. Nero foi o 6º imperador romano. Ah, rapaz, ninguém teve saudade desse cara quando ele morreu. Ele reinou no ano 67 depois de Cristo. E Nero, ele foi um camarada que ele fez de tudo para acabar com a igreja de Deus. A história vai dizer que Nero, os seus primeiros 5 anos de reinado durante o Império Romano, foram 5 anos exemplares. Parece até os políticos que a gente tem aqui no nosso país, né? No começo eles são, aí depois eles começam a mostrar para quem eles vieram. Nero foi assim. Os primeiros 5 anos de Nero foram excelentes. Tolerante, responsável. Só que parece que quando acabou 5 anos, ele, o camarada surtou. Primeira atitude dele: colocou fogo na cidade de Roma. Roma agora está pegando fogo. 11 vilarejos, 6 dias e 7 noites pegando fogo. Aí quando ele viu que aquela atitude de quem havia colocado fogo na cidade de Roma, a capital romana, estava sendo reprovado por todos, sabe o que ele fez? Ele foi lá e colocou a culpa nos cristãos. Todo mundo que ia falar com ele falava que quem colocou fogo na cidade de Roma foi os crentes. Todo mundo que ia falar com ele falava que quem colocou fogo na cidade de Roma foi os cristãos. Olha isso aqui. Nero não se deu por satisfeito. E tinha alguns camaradas que gostavam de puxar a sardinha pro lado de Nero para ficar bem, camarada do imperador. Quando acontecia alguma catástrofe da natureza, um terremoto, uma chuva muito forte, sabe o que Nero fazia? Colocava a culpa na igreja. Perceba isso aqui comigo. Bota tua mente para funcionar agora. A igreja é culpada. Choveu
que comoveu meu coração. Mesmo Nero fazendo tudo isso, por vezes e outras, ia alguns lá e caluniavam, falando: olha, eu peguei um crente matando um animal, ia lá e caluniava, peguei um crente fazendo isso, fazendo aquilo, só para ficar bem com Nero. Mas há algo que a história me diz que me comove, e eu quero arrancar, glória a Deus, da tua boca com essa informação. Mesmo Nero fazendo tudo isso, a história vai me dizer que a igreja crescia em graça, crescia em conhecimento e crescia em número. Eu vou liberar uma palavra profética para essa igreja. Pode perseguir a igreja do Senhor, pode levantar calúnia, pode fazer o que quiser, mas a igreja continuará crescendo, a igreja continuará avançando, porque o Deus da igreja garante, o Deus da igreja garante. Quem está entendendo isso aqui, levanta a mão para adorar Jesus de Nazaré. A igreja cresce, a igreja cresce, a igreja cresce. Aleluia! Oh, glória. Obrigado, meu Deus. Isso não acontece no dia de hoje, irmãos. Bota um som alto na rua para tocar uma música que fere os valores da família, da igreja, os princípios que foram ensinados por Jesus. Ninguém reclama, ninguém fala nada. Aí a igreja bota uma vigília, uma mini vigília que seja, daqui a pouco o vizinho está reclamando que o som está alto. Não importa. Aleluia. Graças a Deus que a igreja, oh glória, deixa eu te falar algo aqui. Todo ano o governo federal, eu vou te dar essa informação porque talvez alguém não saiba. Todo ano o governo federal, ele doa 250 mil para parar para quem lá em São Paulo. Todo ano o governo doa para família ser destruída, para prostituição, para sexo explícito no meio da rua. Aleluia. E a igreja que não tem fim lucrativo, é uma instituição não governamental, mesmo sem a ajuda do governo, continua crescendo, continua entrando no nego, na viela, na favela. Calaparai de Camandara Xandaraia, porque a igreja é fundamentada por Deus. Onde você está? Onde você está? Só quem é a igreja de Deus aqui, levanta a mão. Abre a boca. Glória a Deus. Amém, choraria. Nada vai parar o teu crescimento. E eu dou graças a Deus, irmãos, que a igreja é uma instituição não governamental. Graças a Deus. Porque os pastores, os líderes, não precisa do prefeito bater na porta da casa dele e falar assim: ei, aquele favor que você me deve. Graças a Deus. Graças a Deus que ainda há igrejas sérias, compromissadas com isso aqui, ó, com o reino. Oh, aleluia. Porque não devemos nada ao governo. E outra, aleluia, se eles quiserem se opor à igreja de Deus, vai se ver, não é com o pastor da igreja, não é com o líder, é com o próprio Deus que sustenta a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Nero continua as suas atrocidades. Paz, meus irmãos. Nero mora num palácio bonito. Seu palácio tem um jardim e alguns postes ali. Só que não tem luz elétrica. Sabe o que Nero fazia para iluminar o seu jardim durante a noite? Pegava o crente, amarrava no poste, passava cera, essa cera que pega fogo, e ateava fogo. O crente queimar vivo até a morte. E os que estavam ali, ó, batia palma. Sabe por quê? Porque tem gente que acha bonito. Porque tem gente que não se opõe ao homossexualismo. Porque tem gente que não se opõe, aleluia, ao casamento homossexual. Estou dizendo que se chegar aqui 2 homossexuais, o pastor da igreja tem que casar. Vai casar em qualquer lugar mesmo, na igreja de Cristo, não vai.
eu como pregador, como ministro do Evangelho, não posso colocar um pano diante de tantas coisas que têm acontecido. Aleluia. Glória a Deus. Muitos pastores na nossa cidade já não têm mais cara para chegar diante de ninguém para falar: Jesus te ama. Não tem. Sabe por quê? Porque fizeram alianças erradas. Porque fizeram alianças por causa de dinheiro. Porque fizeram aliança por causa de favorzinho aqui, favorzinho ali. Muitos líderes, e eu não falo só de pastores não, eu falo a minha classe de pregadores também, que se não tiver oferta ele não vai, que se a igreja for pequena ele não vai. Raça de víbora, faz-se ver com Jesus de Nazaré. O meu compromisso é com o reino de Deus. O reino de Deus. Glória a Deus. Levanta a mão, alguém que está entendendo isso aqui. Se fosse você, eu abria a tua boca. Lava meia dúzia de glória só para fazer água no diabo. Pode fechar as portas. Tem igrejas aqui de Pedreira que não convidam mais pregadores. Não sou eu, muitos outros que são compromissados. Por quê? Porque o pregador vai lá e não vai falar o que ele quer ouvir. Só tem um porém, pode fechar 1 milhão de portas. O Deus que me chamou, ele abre 2 milhões de portas. Sabe por quê? Porque enquanto eu tiver voz, enquanto eu tiver fôlego, enquanto meu Pai do céu me sustentar, eu vou pregar a verdade. A santidade ainda convém à igreja que é lavada e remida no sangue do Cordeiro. Aleluia! Nero fez de tudo para acabar com a igreja. Nero fez de tudo. Tacou fogo vivo. Matava. Se chegasse numa reunião como essa aqui, visse nós aqui adorando, ele mandava matar todo mundo, fuzilar. Jogava por leões comer no Coliseu. Quem nunca viu aquele filme? Né? Esqueci agora o nome do filme, é tanto filme. Jogava lá os cristãos para ser comido por leão. Tá pensando que aquilo ali é ficção científica, irmão? Foi algo criado dentro de uma realidade. Isso que eu estou falando para você aqui é história verídica. De fato aconteceu. Pode chegar em casa, entrar lá no Google, pesquisar lá que você vai entender isso e muito mais que Deus fazia. Para parar o crescimento da igreja. Só que não adiantava. Por quê? Porque a igreja faz contínua oração. Não adiantava por quê? Porque ainda que seja meia dúzia de irmãzinhas do cabelo branco, quando elas dobram os joelhos, o céu se abre. Ainda, pastor Edmilson, que nós temos que fazer evangelismo aqui. 2, 3 ou menos, que seja 2, 3 ou menos fiel do que uma multidão corrompida. Aleluia. Glória a Deus. Faraó, eu vejo que esse povo é muito forte. Esse povo, muito numeroso, é mais forte do que nós. Nós precisamos parar o crescimento do povo de Israel. O que nós vamos fazer, Faraó? Faraó, Ramsés, o nome dele, não conheceu José, não conheceu o Faraó que outorgou José como governador, ele não está nem aí para nada. Ele fala o seguinte: todo menino que nascer homem, joga no ninho para o jacaré comer. Nasceu homem, mata. Nasceu menina, deixa viver. Para quê? Para parar o crescimento. Se não tiver homem, só tem velho. Os velhos vão passar o tempo, vai morrer. Então, o que vai acontecer? O crescimento vai parar. Que nada, irmão.
A Bíblia diz que Faraó oprimia. O Faraó subjugava o povo. Trabalho dobrado, triplicado, quadruplicado. Bota esse povo para trabalhar. Agora vai comer cebola e pepino. Não adianta, a Bíblia vai dizer lá em Êxodo que o povo de Deus se fortalecia e crescia. Quanto mais Faraó oprimia, mais o povo de Deus crescia. Eu vou liberar essa palavra que pode sufocar a igreja. Pode falar que não pode pregar no trem, não pode pregar na praça, mas nada vai parar o crescimento da lavada e da remida do sangue do Cordeiro. Quem acredita? Quem acredita, levanta a mão, levanta a mão. Recebe essa palavra, profeta. Meu Deus. Não vai parar. Não vai. Não vai. Aleluia. Às vezes a gente olha e acha que não está crescendo. Porque tem pouca gente. Acha que está crescendo porque tem banco vazio. Quem foi que falou para você que quantidade é sinônimo de crescimento? Hã? Quem foi que falou isso, irmão? A matemática de Deus, 1 mais 1 não é 2, entenda isso. Tem crente que não entende isso aqui. O dia de Deus não tem 24 horas, nem o ano de Deus tem 365 dias. Pode ter banco vazio, mas o que manda é o compromisso. Pode estar vazio, mas o que manda é a sinceridade. Meu Deus. Glória a Deus. Vamos parar aqui. Ó, o povo está orando. Vamos orar? Vamos. E Pedro está lá ainda, mas vamos continuar orando. E a oração, ela é contínua. Sabe o que é uma oração contínua? O Senhor está orando. Quando o Senhor cansar, Ele ora. Quando o pastor cansar, você ora. E assim, sucessivamente. A oração contínua é algo que não para. É igual uma fonte. Hã? A fonte, ela pode, a água pode sair um pouquinho, mas ela não para. Senão não é fonte. Se a fonte não jorrar o tempo todo, não é fonte, é reservatório. Vai lá no São Jorge. Agora, são 9 horas. Vai lá na fonte. Pode estar caindo um pouquinho, mas está caindo, ó. A oração que a igreja fazia era assim. Parece que não está surtindo efeito, mas a oração continua. Parece que não está surtindo efeito, mas a oração é contínua. Aleluia. Ela não para, ela não cessa. Meu Deus. Nós precisamos voltar a orar. Nós precisamos voltar a viver uma vida de oração. Fica de pé comigo, mas posso, pastor? Fica de pé comigo, por gentileza. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero te dizer que Aleluia. o teu ministério vai crescer. Aleluia. Tua família vai crescer. Eu não digo isso em número, eu digo isso em grau de espiritualidade. Eu quero te dizer que esta igreja vai crescer, não só essa obra que está sendo expandida, não. Esta igreja vai crescer espiritualmente. Eu, como ministro de Deus, sobre essa unção, eu vou usar essa unção que está sobre a minha cabeça. Esta igreja vai crescer. Vai crescer. Aleluia. Ainda que haja opositores, ainda que haja pessoas que puxam a corda para o outro lado. Eu sei que é isso, mano. Eu nunca dirigi igreja não, mas tem muitos anos de ministério, eu sei que é isso. Sempre tem dois que vai puxar a corda para o outro lado. E nós vamos fazer o quê? Vamos excluir ele? Não. A Bíblia diz que o joio tem que crescer no meio do trigo. E não cabe a nós separar. Cabe a nós o quê? Orar. Feche os teus olhos. Sonda-me, Senhor, que me conhece.
Quem sabe canta. Quebranta o meu coração, oh Espírito Santo, transforma-me conforme a palavra, enche-me até que em mim se alimante. Diga, usa-me, Senhor.
puder dar para Deus. O Deus que dá o crescimento para a igreja. Deus abençoe. Muito obrigado. Isso, irmão. Aplauda com bastante alegria, porque digno é o Senhor de ser adorado, de ser exaltado. Pode sentar um minutinho, nós estamos encerrando, irmãos. Queremos agradecer a presença de todos. Tá bom, irmãos? Queremos agradecer aí os irmãos, irmão Bruno Malacudi, os irmãos que vieram com o nosso pastor Adilson. Deus abençoe, muito obrigado pela presença. Tá bom, a nossa irmã Elisângela, Marcela, chegou de viagem. Glória a Deus, Deus abençoe. O Wilson, Deus abençoe. Tá bom, irmãos? Nós estamos felizes, irmãos, por tudo quanto Deus tem feito. O pregador ele mencionou algo que é um fato. Às vezes nós esperamos que iremos viver só momentos felizes. É verdade. Mas a Bíblia, ela nos revela que na nossa trajetória há dificuldades. E tem um hino muito antigo que fala dos pregadores que eles precisam pregar as rosas, as boas novas, mas eles precisam também pregar os espinhos. Porque é Ele que nos molda. São eles que vão nos forjar diante da presença do Altíssimo. Eu não sei como está a tua luta, meu irmão, mas não abra mão de viver o comprometimento pelo reino de Deus. Se você continuar lendo o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, ali no versículo 22, ele vai nos dar um exemplo. Depois de uma olhada em casa, não precisa olhar agora não. Vai falar acerca de Paulo. E assim tem que ser a nossa trajetória hoje. Porque o reino de Deus, ele é tomado à força. Tem que brigar, meu irmão. Para entrar no reino dos céus, para entrar no reino de Deus, tem que brigar. E não é fácil. Porque a nossa luta não é contra a carne, e sim contra os principados e as potestades que atuam na região celestial. Que Deus nos abençoe, Deus possa abençoar o nosso pregador. Já passou a lembrancinha para o pregador? Pode passar a lembrancinha para o pregador aí. Se a igreja quiser aplaudir ao Senhor, pode aplaudir, porque toda honra, toda glória é dada ao Senhor. Eu quero te convidar a se colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Nós já estaremos encerrando, tá bom, essa primeira parte, esse primeiro dia de festividade. Amanhã nós damos continuidade, tá bom, a essa festividade a partir das 18h30. Se você sentir o desejo de estar aqui conosco amanhã, venha adorar o Senhor, porque digno é o Senhor, tá bom, de ser adorado. Somente o Senhor, irmãos, é digno de receber a minha e a tua adoração. Lembre-se disso em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar orando e o nosso pastor Adilson estará assim ministrando a bênção apostólica para as nossas vidas. Soberano e eterno Deus, Pai, ó Deus, nesse momento nós queremos erguer a nossa voz a Ti em agradecimento, ó Deus. Ó Pai, agradecimento, Senhor, por cada vida, Senhor, que entrou por essas portas. Ó Pai, os louvores que a Ti foram entoados nessa noite, a Tua palavra,
palavra, meu Senhor da glória, ó Pai, que foi ministrada, meu Senhor da glória, Senhor, e em particular, meu Deus, Senhor, falou ao meu coração, muito obrigado, Senhor, porque tu palestraste, Senhor, comigo, ó Pai, nessa noite, ó meu Senhor da glória, assim como tu nos trouxe à tua casa, nos leva aos nossos lares na tua santa paz, ó Pai, os teus filhos que estarão, Senhor, pegando os veículos, guarda, livra, ó Pai, e protege de todo mal, nos dê uma noite, Senhor, abençoada em tua presença, a qual possamos descansar nos teus braços, ó Pai, Senhor, e que amanhã, Senhor, possamos estar nesta casa, ó Pai, para render a ti a adoração que a ti é devido, ó Deus, muito obrigado, Senhor, por até aqui o Senhor ter nos ajudado, ó Pai, e nos mantido de pé em tua presença, assim eu te oro, ó Deus, e te agradeço em nome de Jesus, amém e amém. Pastor Jesus. Meu prezado irmão, permita-me um minuto aqui. Eu estava aqui, irmãos. Deus te abençoe. Não é fácil não, hein? Só Deus sabe. Se prepare. Eu estou passando meu bastão. E esse bastão vai ficar para vocês aí. Agora, deixa eu colocar uma situação aqui antes da bênção. Eu estava no outro dia meditando naquela parte que toda a igreja já decorou. Jeremias 33, 3. Todos sabem, né? Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, a qual não sabes. Amém. Todo mundo sabe. É igual Filipenses 4, 3. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas ninguém gosta de ler o 12. Sem estar abatido, sem ter abundância, sem ter necessidade. Aí ele vai dizer no 13. Posso todas as coisas no que me fortalece. E esse 33, eu estava vendo a conjuntura do contexto do capítulo, vai dizer o tempo que nós estamos vivendo hoje. No outro dia eu estava lá no posto, aí veio um crente lá, não precisa saber de onde é. Tá tudo ruim, a minha garganta coçou, Samuel. Vocês me conhecem. E eu falei, tá assim, porque nós não tomamos a posição que temos que tomar. Porque os primeiros a reclamar, murmurar, são os crentes, não os incrédulos, não. Você fica feliz quando você recebe o seu salário, Eliezer? Dá vontade de ganhar o Temer, né? Vamos ser realistas. Mas nós devemos, e a Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades. E esse capítulo de Jeremias, depois vocês podem pesquisar, estava tudo igual está agora, porque ele não pensa que era diferente, não. Autoridades corrompidas, sacerdotes comprados, era o que estava lá. Só que quando Jeremias se dobrou diante do Senhor, ele falou, Senhor, e agora? O que eu faço? O Senhor falou, clama a mim, eu vou te dar estratégia, eu vou te dar maneira, eu vou te dar condições desse quadro mudar. Pode ou não pode? É o que nós estamos vivendo hoje. Jesus está voltando, não vai deixar de voltar. A autoridade está terrível, o mundo está corrompido, mas se a igreja voltasse para o Senhor, Deus pode fazer algo. Pode ou não pode, irmãos? Amém. Porque tem crente que já não está mais acreditando nisso, não. Mas eu ainda creio ainda. A oração de um justo pode muito seus efeitos. Mas não é para ninguém fazer morada aqui na terra, não, porque melhor do que aqui é o céu. Amém? Estenda a sua mão. A não ser que você queira ficar aqui, né? Os que são mais novos, ainda vai casar. Oh, meu Deus, eu já estou indo. Jesus, pode ser agora? Não, ele espera mais um pouco. Então tá. Estenda a sua mão agora em nome de Jesus.